Eu saúdo todos aqueles que estão acompanhando este vídeo com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Leandro Ferreira e eu sou membro da comunidade cristã reformada VEM, que está situada no endereço Rua Doutor Cristiano Rezende, número 2628, frente a frente ao Hospital Júlia Kubitschek, na região do Barreiro. Devido aos últimos acontecimentos, a nossa comunidade tem se mantido de portas fechadas. O culto congregacional não tem sido realizado nesses últimos dias. A igreja, ela entende que nesse período ela deve mostrar solidariedade mútua com a sociedade. Acatando assim então as orientações das autoridades competentes, a nossa comunidade tem entendido que este é o melhor momento para demonstrarmos amor ao nosso próximo. Os nossos pastores também entenderam que este é o melhor caminho. Porém, nem este momento tão difícil tem sido motivo para nós nos prostrarmos e deixarmos de realizar a obra de Deus. O culto no lar tem sido influenciado e assim os nossos irmãos têm feito. E nós estamos usando os meios de comunicação para podermos proclamar e anunciar a palavra de Deus. E através desse vídeo, nós estaremos aqui fazendo uma reflexão, fazendo uma leitura da palavra de Deus, que se encontra no Salmo 91, e iremos ler apenas o verso 1, que é onde será feito aqui a nossa exposição. Leiamos a palavra de Deus, que se encontra em Salmo 91, somente o verso 1 para a nossa meditação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Em meio ao caos, em meio ao medo e à incerteza, nada melhor que fazer o uso de um versículo que vai externar uma fé no seu melhor aspecto. Em meio ao pânico, aonde as pessoas não sabem o que fazer, correm de um lado para o outro sem ter um recurso. A fé nos leva para um jardim de delícias, aonde quem nos consola é o próprio Deus. O Salmo 91, ele não revela o seu autor. Segundo a tradição rabínica, esse salmo ele pode ser atribuído pelo menos a duas pessoas. E esses personagens seriam Moisés ou Davi. E nós vamos entender aqui agora por que eles pensam assim. Segundo alguns eruditos, o Salmo 91 ele foi escrito por Moisés, dando em conta a linguagem que esse salmo ele expressa. Segundo os estudiosos, há uma linguagem aqui no Salmo 91 que se assemelha bastante com algumas citações no livro de Deuteronômio. E uma outra hipótese que vai corroborar para que esse salmo seja de Moisés é porque a tradição rabínica ela entende que quando um salmo não tem autoria, eles vão atribuir então a autoria ao último autor do salmo que o antecedeu, que na ocasião aqui é o Salmo 90. O interessante é que o Salmo 90 ele dá um contraste muito grande com o Salmo 91. No Salmo 90 é revelado um homem que está sendo castigado, assolado pela vida e pelo juízo de Deus. Contrapartida, o Salmo 91 já mostra um outro homem, um homem cheio de vigor, cheio de esperança, que esmaga a serpente com seus pés. A outra hipótese é que Davi tenha sido o autor deste salmo. Por quê? Tendo em vista que o Salmo 91 ele vai falar de uma peste, de um mal que assola a humanidade. E os eruditos eles acreditam que essa peste, que esse mal, ele ocorreu devido à negligência de Davi quando quis numerar o povo. Davi, então, querendo numerar ali os seus súditos, Deus ele vai enviar essa peste, vai assolar a terra por causa dessa imprudência de Davi. Porém, o Salmo ele não revela o seu autor, mas ele revela uma fé no seu melhor aspecto. O salmista ele vai elogiar tanto a Deus, ele vai externar a onipotência, a onipresença,
o amor de Deus de uma forma tamanha que ele se esquece até mesmo de dar o autógrafo aqui, colocar o seu nome. E nós falamos muito sobre fé no seu melhor aspecto. Porém, o que seria isso? O que seria a fé no seu melhor aspecto? Nós dizemos aqui que a fé no seu melhor aspecto é aquela fé que não entra em pânico. E eu abro um parênteses aqui agora para dizer a você que em meio a esse caos que se instaurou no mundo, às vezes, aqueles que deveriam dar uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, eles estão também entrando em desespero. Você que é cristão e que professa que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, a partir do momento que você faz essa declaração, você se torna a tropa de elite do mundo. E você não pode entrar em desespero. A igreja de Deus na terra, ela precisa ter uma palavra de fé, uma palavra de esperança para um mundo caído, para um mundo desesperado. A igreja do Senhor, nesses últimos dias que estamos vivendo, ela precisa ter uma palavra para o seu vizinho, você precisa ter uma palavra para o seu colega de trabalho, você precisa ter uma palavra de fé para os seus familiares. O cristão, ele não entra em pânico. A fé não se permite entrar em pânico. E quando nós falamos de fé no seu melhor aspecto, é nesse sentido. O cristão, nesses últimos momentos que estamos vivendo, ele tem que externar as profundezas de uma fé sólida e real, uma fé que é depositada no Deus verdadeiro. Falando de fé verdadeira e de fé no seu melhor aspecto, não podemos esquecer de alguns personagens da Bíblia que externaram tamanha fé ao ponto de ser testemunho para nós hoje. Lembramos da mulher de Sunem, uma mulher que tinha um filho que estava no campo com o pai. Em um dado momento ali no campo, a criança começa a exclamar: "Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça!" E o pai então manda a criança para casa, para os cuidados da mãe. E quando a criança chega ali dentro de casa, o que acontece então? A criança entra em óbito. A mulher de Sunem rapidamente lembra do homem de Deus e ela sai às pressas à sua procura. E no meio do caminho, alguém a questione: "Como vai?" E ela diz: "Vai tudo bem." Quando ela chega diante do homem de Deus, o homem de Deus faz para ela uma pergunta: "Como vai?" E ela responde: "Vai tudo bem." Amados, essa mulher estava com uma criança morta dentro de casa. A morte, ela é o império do pavor. Ela é um momento em que o homem fica desequilibrado fisicamente e psicologicamente, porque ela traz pavor, ela traz medo, ela traz tristeza. Porém, a mulher de Sunem, ela vira para o homem de Deus e diz: "Vai tudo bem." Que fé linda! Que fé extraordinária! Que fé forte e sólida! Eu quero fazer uma pergunta para você nesse vídeo. Como está a sua fé? Em meio aos grandes e últimos acontecimentos que o mundo tem vivido, aonde a cada clique no controle remoto da televisão você escuta uma mensagem de morte. A cada vez que você acessa o seu celular nas redes sociais, está lá aquela horrível frase, aquela horrível afirmação: mais pessoas morrendo. Como que está a sua fé? Como que está o seu relacionamento com Deus neste momento? Você tem entrado em pânico? Você tem esquecido das promessas de Deus? A mulher de Sunem não. A mulher, ela acreditava que Deus iria fazer o sobrenatural. Independente da circunstância que o mundo vive, independente das circunstâncias que as situações elas cheguem até nós, nós temos que crer que o nosso Deus, ele realiza o sobrenatural. A Europa antiga, ela também viveu um período de pandemia, aonde, segundo os relatos históricos, poderia-se andar pelas ruas da Europa e deparar com inúmeros cadáveres jogados nas calçadas. Segundo um médico europeu, ele vai dizer que
aquele que tem o Salmo 91, aquele que vive nesse espírito do Salmo 91, ele poderá passar por um leprosário e ainda assim caminhar pelas ruas da Europa e contemplar com seus olhos túmulos abertos, entupidos de carcaças de ossos humanos, que mesmo assim ele se manteria firme na sua fé. Martinho Lutero vai dizer: se eu soubesse que o mundo fosse acabar amanhã, plantaria maçãs hoje. Olha que fé! Olha que fé extraordinária. Temos visto, amados irmãos, que alguns que professam a fé cristã não têm se portado dessa forma. Têm se mantido no pavor, têm se mantido no medo, têm se mantido na aflição, correndo de um lado para o outro como se não tivesse um Deus onipotente, soberano, poderoso e que nunca perde as rédeas das situações deste mundo. Nosso Deus sabe o que faz. O nosso Deus não é pego de surpresa. O nosso Deus, em meio até mesmo à calamidade, ele trabalha com braços fortes. E entrando aqui agora no Salmo 91, o salmista ele vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Meus irmãos, este salmo ele está repleto de promessas, profecias de promessas, de livramento, profecias de uma vida segura, promessas sobre algo que é inatingível uma vez que se está na presença de Deus. Mas não se engane, essas promessas que estão contidas aqui no Salmo 91, ela não é para todos. Porque o salmista aqui, ele já parte por uma restrição. Ele diz: aquele que habita. Aquele não é todos. Aqueles não é todo mundo. As bênçãos de Deus nunca esteve condicionada para todos. Não que Deus não tenha as bênçãos para todo homem, mas é porque nem todo homem está preparado, está gabaritado para receber essas bênçãos de Deus. Porém, como que o homem pode receber essa bênção? Como que o homem pode receber esses livramentos? Uma vez que ele atende ao chamado do Senhor e o Espírito Santo, de alguma forma, encante o seu coração, quebrando ali a resistência, quebrando ali aquela parede que o distancia de Deus, fazendo então as escamas caírem de seus olhos, e ele só assim poderá dar uma resposta para o Evangelho de Cristo. Então o texto ele já parte por uma restrição. Aquele que habita não é para todos. Assim como não foi para todos entrarem na arca. A arca cabia muitas pessoas, porém só a família de Noé que entrou. Em Sodoma havia muitas pessoas ali, porém o texto vai nos relatar que só Ló escapa. Todos saíram da terra do Egito. Todos saíram de debaixo da escravidão de Faraó. Porém, foram poucos que entraram na Canaã. Foram poucos que entraram na terra prometida. Então o texto aqui ele tem essa restrição. E você que está aí vendo este vídeo, ou ouvindo esta pregação, talvez você nunca teve um contato com a fé cristã. Talvez você não é um crente. Ou talvez você é um desviado. O meu desejo e a minha oração é para que o Espírito Santo quebre as suas cadeias, quebre a sua resistência e faça o seu coração se encher de luz nesta hora. E que essa mesma bênção que a igreja, que o povo de Deus tem recebido nessa última hora, que essa mesma bênção possa preencher o seu coração, possa fazer abundar o seu ser neste momento. E que o espírito do medo, que o espírito do pavor venha dar lugar para a paz de Deus no seu coração. E o salmista, ele continua: aquele que habita no esconderijo. A palavra habitar no hebraico é o mesmo que assentar-se. E assentar aqui é o mesmo que depositar a sua confiança. Quem se assenta é porque confia. A igreja de Deus, ela confia nos desígnios do seu Senhor. Ela confia nas providências de Deus.
e por causa disso ela descansa. Você que está aí do outro lado, talvez você está fadigado, você está apavorado, você está inseguro. O convite que nós fazemos para você é: descanse no Senhor, se assente sobre as sombras desse onipotente, porque só Ele tem paz para o seu coração. O salmista continua: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que seria esse esconderijo? Esse esconderijo seria um local geográfico no mundo? Não, meu amado. Esse esconderijo aqui é o próprio Deus. E quando o homem está nesse esconderijo, ele está de volta a casa. Porque quando ele está nesse abrigo, quando ele está nesse esconderijo, é o homem voltando para Deus. É o homem novamente se deliciando da presença de Deus. O convite, ele está sendo feito volta e meia aqui neste vídeo. Volte para Deus. Volte para o abrigo que é o próprio Deus. Como eu volto, meu Leandro? Como que eu faço para voltar para esse abrigo? Simplesmente, o texto ele vai dizer: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Espírito Santo, ele trabalhar na sua vida nesta hora. Se o Espírito Santo de alguma forma encantar a sua vida, certamente você será o homem, será a mulher, será o adolescente, será o jovem mais feliz sobre a face da terra. E o texto ele vai continuar dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Interessante que o salmista aqui ele vai fazer um link com aquilo que Abraão vai dizer lá em Gênesis capítulo 14, verso 18. Abraão ele vai entrar em batalha. Por quê? Porque 4 reis se levantaram na terra, degladiaram contra outras nações, venceram, levaram os despojos, levaram alguns cativos, assim como Ló. Abraão, quando fica sabendo, ele entra em combate com esses quatro reis e ele vence a batalha. Quando Abraão vence a batalha, ele volta com os despojos, ele volta com as riquezas que até então tinham sido surrupiadas, subtraídas por esses reis. E ele entrega então para os seus respectivos reis. Porém, um desses reis, que é Melquisedeque, rei de Salém, ele fica maravilhado como Abraão consegue vencer a batalha. Então agora Melquisedeque, ele vai louvar o Deus Altíssimo, ele vai louvar o Deus de Abraão. E ele vai dizer o seguinte, Gênesis capítulo 14, verso 15. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Quando Melquisedeque viu Abraão vencendo a guerra de uma forma tão imponente, de uma forma tão sobrenatural, Melquisedeque vai louvar o Deus de Abraão, dizendo: bendito é o Deus Altíssimo. E é o mesmo termo que o salmista aqui do Salmo 91 ele vai usar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele faz um link à mesma expressão que Melquisedeque vai dizer. A palavra, o nome Altíssimo aqui em Gênesis 14 aparece pelo menos 3 vezes. E o salmista vai usar o mesmo termo, Altíssimo. E quando ele usa esse termo, é para nos dizer que o nosso Deus vence batalhas. O nosso Deus vence guerras. O nosso Deus coloca os nossos inimigos nas nossas mãos. E não há o que temer. A palavra Altíssimo aqui, ela dá uma ideia de que aqueles que estão no esconderijo desse Altíssimo, ele não precisa temer. Não precisa temer praga alguma. Não precisa temer peste alguma. Não precisa temer nenhuma doença. Essa pandemia que tem assolado o mundo, ela não pode tirar a paz daquele que está habitando no esconderijo do Altíssimo. Meu irmão, esta é a nossa mensagem. A Igreja de Deus, ela tem uma mensagem, e a mensagem é: não temos medo, temos fé, e fé no melhor aspecto.
Para finalizarmos aqui esta mensagem, eu gostaria de frisar a mesma frase que foi dita no início deste vídeo. A fé não se permite entrar em pânico. A Igreja de Deus, ela habita, ela se assenta, ela descansa no esconderijo do Altíssimo, e sobre a sua sombra nós estamos encontrando descanso para as nossas almas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.